Nos 4 primeiros meses deste ano, Guarulhos arrecadou 2 bilhões e 245 milhões de reais. Isso representa um aumento de quase 14% na arrecadação em comparação com o mesmo período de 2023. Esses dados foram apresentados durante a audiência pública da Secretaria Municipal da Fazenda, que apresentou as metas fiscais do município relativas ao primeiro quadrimestre de 2024. A exposição aconteceu na manhã do dia 28 de maio, no plenário do Legislativo. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, conduziu os trabalhos. O relatório de metas fiscais foi apresentado pelo diretor de Planejamento Orçamentário da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira. O gestor apontou a receita de 623 milhões de reais de ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, como destaque do desempenho positivo do início deste ano. O cenário de 2024, comparado com 2023, ele é um cenário de retomada. 2023 foi um ano de arrecadações muito difíceis, principalmente quando a gente fala em ICMS, que é a nossa principal receita. Então sofremos muito no ano passado com arrecadações muito abaixo de ICMS, mas que agora já começam a apresentar alguma evolução muito maiores do que o ano passado. A gente já vê 20% a mais no primeiro quadrimestre, mas também dentro da expectativa da LOA para esse ano, que é muito bom, que faz com que a gente consiga manter tudo aquilo que foi planejado lá na lei orçamentária. Entre as receitas municipais, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, chamou a atenção. Foram 312 milhões de reais arrecadados, 15% mais que no início de 2023. Parte desse aumento é aquecimento do setor de serviço, que as empresas trabalhando mais, a gente recolhe uma parte disso. Mas uma parte também aumento da eficiência fiscal. Então a gente consegue abranger e atingir mais do que atingíamos antes. Então são dois efeitos que combinados geram esse ISS, por exemplo, de janeiro, o maior da história. Quanto às despesas, até o mês de abril foram gastos 2 bilhões 122 milhões de reais. Os gastos com pessoal representaram 44,6% da receita líquida, ou seja, 4 pontos percentuais abaixo do nível de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vê as despesas em ritmo mais acelerado que no ano anterior. Mas um fator que pode muito bem explicar isso, por exemplo, são os recursos vinculados. De CAF, de Desenvolve São Paulo, de Finisa, que sendo recursos vinculados estão disponíveis de pronto. Então isso faz com que a execução deles seja muito mais simples e rápida do que os recursos próprios. No gasto de pessoal, como encerramos esses de 23 muito próximos ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso fez com que fossem tomadas medidas imediatas de contenção de despesas. Então isso fez com que ela reduzisse uma pequena fração e não aumentasse como é normal. Ela tem um crescimento vegetativo natural, mas que foi refreado por essas medidas de contenção, de não reposição de pessoal, de contenção de hora extra, por exemplo.